não é somente, não é religiosa, é questão jurídica. Que alguém pode dizer, não, Salatiel está falando isso porque ele é evangélico. Não tem nada a ver. Eu estou falando também porque eu sou evangélico. São também. É qualquer religião. Mas a questão é jurídica. Existe uma coisa que qualquer pessoa que não sabe o que é, pode agora no Google e escrever lá, cláusula pétrea. Aí você vai ler e vai entender o que é que significa cláusula pétrea. É algo que está na Constituição, que pode vir Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Luciano Huck, Sérgio Moro, quem for o presidente, não pode mexer na Constituição. Pode alterar os ministros do Supremo, podem ter novos deputados federais, senadores, que são eles que fazem a legislação, pode ter guerra, pandemia, o que for, a Constituição é clara, ela é imexível. São normas constitucionais que não podem ser suprimidas ou reduzidas. Elas podem ser ampliadas por meio de emendas constitucionais. A gente está colocando, inclusive, quem está no canal do YouTube está vendo ali. Tá vendo Existem algumas, por exemplo, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto e universal, a separação dos poderes e os direitos que são as chamadas garantias individuais. Depois dessa sequência aí, se a Larissa até conseguir complementar, entrando nas garantias individuais, fala do direito à liberdade e à expressão do culto ou das cerimônias religiosas. Isso é, como dizia aquele ministro, acho que foi Rogério Magri, da época de Collor, imexível. Imexível. Pode desabar o que for. Não é porque eu quero, não. É porque é o que está escrito na Constituição Federal. Não pode ser alterado para reduzir, para retirar, para suprimir. Você pode criar ampliando o que já tem, garantindo o que já tem e ampliando, não retirando. A questão é essa. Não é de religião, não é por ser católico, por ser espírita, porque é da igreja da Assembleia de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque tem uma pandemia ou não tem pandemia. É porque está escrito na Constituição do Brasil. Ou a gente cumpre, gostando ou não, mas a gente tem que cumprir o que está escrito na Constituição, ou então, amigo velho, vai virar uma zona. Com novas... Cada um cria uma lei do jeito que quer. Com novas restrições, com adaptações, o que já vem sendo feito nas igrejas. É fato, seja no templo do catolicismo, do espiritismo, as pessoas... Que tem como você controlar o acesso. Salatiel, com certeza. No ônibus tem esse controle do acesso, no ônibus. Muito mais do que a igreja. Na feira tem. Muito mais do que qualquer igreja, qualquer templo religioso. Né? Ontem, no momento da reunião, da votação, dessa polêmica toda lá, mais um assunto, né, sendo debatido e discutido pelos ministros do Supremo. Ontem, Gilmar Mendes votou durante a sessão do STF improcedente o pedido de reabertura dos templos religiosos durante a pandemia. A sessão foi suspensa e será retomada hoje às 14h. Segundo Gilmar Mendes, a restrição aos locais não interfere, segundo ele, na liberdade religiosa. No voto, ele fez reiteradas defesas às medidas de distanciamento social no combate à pandemia, com exemplos internacionais. No seu voto, Gilmar ironizou as críticas do advogado-geral da União, André Mendonça, à superlotação no transporte público. Logo no início do seu voto, o ministro relembrou que a AGU ocupou até semana passada, ou que o membro da AGU ocupou até semana passada o cargo de ministro da Justiça e que tinha entre suas atribuições e responsabilidades formular diretrizes sobre o transporte no Brasil. Mendonça criticou as medidas restritivas à igreja e os cultos religiosos, enquanto o país presencia cenas de ônibus superlotados e viagens de avião, como uma lata de sardinha, disse ele. No sábado passado, na véspera do domingo de Páscoa, o ministro Nunes Marques determinou no caráter liminar, ou seja, provisório, que estados e municípios
não podem proibir as celebrações religiosas em razão da pandemia. Não podem proibir. Enquanto, na segunda-feira, em outra ação, Gilmar Mendes negou a liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo que proibia as celebrações. E aí essa discussão a respeito da liberação dos cultos está acontecendo em todo o país. Qual é o grande problema? Está faltando, gente, a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, eu e o Hugo, está faltando equilíbrio. Nós temos uma Constituição que garante, independentemente do momento e da situação, a lei, a Constituição, garante as reuniões religiosas. E aí você vai para que você quiser, e se quiser, porque também ninguém é obrigado a ir para a igreja, não. Se a pessoa não quer ir, está com medo, não tomou a vacina, quer ficar em casa, fique em casa. As igrejas estão católicas, evangélicas, os centros espíritas, várias religiões estão fazendo cultos online, celebrações online. Quem não quer, assiste em casa. É verdade. O que está sendo discutido é que não pode um prefeito criar um decreto que não é maior do que a Constituição, baseado porque estamos vivendo num momento de pandemia, e o prefeito vai lá e rasga a Constituição. É esse o debate, é essa a discussão, que o prefeito nem o governador, eles não têm poder acima da Constituição. Aí alguém vai dizer, não, Salatiel, mas já morreram 4.000 pessoas no Rio Grande do Norte. No Brasil, ontem, batemos, infelizmente, um recorde de mais de 4.000 mortes em um dia. Isso. Eu sei disso e eu entendo isso. Mas nenhuma igreja está dizendo que quer abrir a igreja para entrar 100% do povo, sem máscara, tudo em cima do outro, sem critérios. As igrejas querem ter o direito que tem o Carrefour de abrir e funcionar. Do Midway, abrir e funcionar. De uma escola, abrir e funcionar. Com limitação, com as regras sanitárias. Foi isso que o ministro Nunes Marques, no sábado, ele determinou, com critérios, inclusive, de apenas 20% da capacidade. 20% da capacidade, seguindo as normas e os protocolos que são definidos, não é pelo pastor, pelo padre, pelo dono do terreiro, não. É pelas autoridades de saúde municipal. Os templos religiosos querem a abertura, mas querem respeitar. Mais do que ninguém a tem regra, que respeitar, né? Para dar exemplo. Para dar exemplo. Então, é essa a discussão que está faltando. Agora, essa zorra todinha começou a acontecer porque o Supremo disse que prefeitos e governadores poderiam fazer seus decretos. Aí vamos pegar aqui um negócio? Então quer dizer que um decreto pode, no momento de pandemia, determinar o que o prefeito quiser. Pois amanhã, Álvaro Dias vai baixar um decreto dizendo que você, que pensa assim, vai ter que dar metade do seu salário para ele. O decreto não pode tudo? A gente não está vivendo um momento... Lembrando que esses decretos foram autorizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Foi isso que virou a bagunça. Na minha concepção, desde o início da pandemia ano passado, que eu digo que era para existir uma regra nacional. Era para ter um decreto, salvo as diferenças de região, né? De um Brasil no Nordeste, de um Brasil na Amazônia... salvo essas divergências e diferenças que existem nos nossos Brasis, podemos assim dizer, mas para mim era para ter uma regra que pudesse ser uma base para todo e qualquer governo e prefeitura, para evitar essa confusão. Com certeza. Lá em Parnamirim, há pouco tempo atrás, o decreto lá do prefeito Taveira liberava 30% dos cultos. O ministro está dizendo que é 20%. A governadora publicou um decreto também liberando hoje os cultos com restrição de 20%. Então, a ideia e o debate lá no Supremo é para tentar existir uma regra nacional. Foi isso que fez o ministro Nunes Marques no sábado. Para acabar, porque teve, inclusive, religiosos presos. A polícia prendeu, tirou um pastor de dentro da igreja e prendeu, porque ele estava celebrando um culto. Que está garantido na Constituição a realização da reunião religiosa.
Então, para evitar que amanhã está lá o padre celebrando a missa, aqui em Parnamirim, em Macaíba, em São Gonçalo, em Patu, em Mossoró, e chegue lá uma tropa, chegue lá 8 viaturas da guarda, do BOPE, do choque, da prefeitura, da Secretaria de Saúde, e acabe com a missa, com a reunião religiosa, retire o pastor de dentro da igreja, bote dentro do camburão. Para evitar isso, é que o ministro Nunes Marques, na minha opinião, ele quer criar uma regra nacional. E olhe que o percentual foi muito pequeno. Sim. De 20%. 80% da população está proibida de ir ao mesmo tempo para o culto. Exatamente. E as igrejas estão fazendo como? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de algumas que eu conheço. Eles baixaram um aplicativo, criaram um aplicativo. A Igreja Católica, que a minha sogra vai, lá em Ponta Negra, também tem um WhatsApp. Ela quer ir para a missa, ela faz o agendamento. Exatamente. Só entra, ela tem que levar um comprovante e o número do agendamento para ir na missa naquele dia, naquele horário. Para poder entrar. Para poder ter acesso. É isso que as igrejas querem, ter este direito que outros estabelecimentos têm de funcionar. E que cumprem, né, suas regras direitinho e tal, porque a igreja, talvez o Gilmar Mendes não entenda que muitas pessoas que estão passando por problemas psicológicos ou psiquiátricos, a igreja também tem essa função de dar um alívio, a de igreja ajudar, é um hospital que trata do alma, corpo, trata da alma, trata do espírito. Mas acho que Gilmar deve ser ateu. Esse bicho é ruim. Mesmo que ele seja ateu, ele tem que responder à altura do cargo que ele assume. Com certeza. Né? É aquilo que eu disse agora há pouco, quando o ouvinte lá de Macaíba falou, o Júnior. Não é uma questão religiosa, é uma questão jurídica, exatamente. É para levar por isso por aí. Que ele pode ser ateu ou não, ele tem que respeitar e ter bom senso nessa decisão. Pegou logo ele como relator. Vamos aguardar. A reunião continua a partir das 2 da tarde de hoje.